Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nós estudaremos o livro Palavras de Vida Eterna, na lição 61, Perdão, o Remédio Santo. E quem irá contribuir com o estudo de hoje é a nossa amiga Gisele Eleutério. Gisele, seja muito bem-vinda e um excelente estudo a todos. Boa noite. Nós daremos continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna. Nós já estamos na lição 61 e hoje nós vamos trabalhar o perdão. Quem vem acompanhando a sequência do estudo, sabe que Emmanuel, no inicinho, faz um prefácio e que eu sempre gosto de lê-lo, porque ele é extremamente importante para que a gente possa, de fato, compreender as palavras tão ricas e tão enriquecedoras e tão, no sentido que a gente possa, de fato, aprender. E aí Emmanuel coloca para a gente: estamos agrupados nessas páginas, os leitores amigos e nós outros, procurando o sentido de teus ensinamentos com as chaves da doutrina espírita, que nos lesgaste pelas mãos de Allan Kardec. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. E lembrando-te a presença na morte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Então, Emmanuel, no prefácio, já coloca para a gente que são lições simples, claras, pautadas na doutrina espírita e que a gente pede a espiritualidade, nessa oportunidade de estudar essa lição 61, que a gente rogue e peça à espiritualidade que nos dê o entendimento, que nos dê a compreensão sobre a luz da doutrina espírita. E aí a gente vai ver hoje a lição 61, que o título é Perdão, Remédio Santo. Eu vou ler na íntegra o texto, como normalmente a gente faz, e após a leitura a gente vai tentar explanar um pouquinho para que a gente possa, de fato, buscar esse entendimento sobre a luz da doutrina espírita. Normalmente, os textos da Palavra de Vida Eterna, ele sempre começa com um pequenininho versículo, E hoje a gente tem Lucas 23, 24, que é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus faz essa citação, e aí o texto nos coloca: toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade, em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as forças do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação, para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas Deus preocupação em favor da cura, é natural que nos achagues do espírito necessites de esquecimento, para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda
que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas, que eles são peculiares, tanto quanto ainda desajustados. Trazeis também as nossas. E por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, deixando os ofensores nas inibições próprias, a cada um sustentou em sua luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-os à conquista da luz eterna. Né? É um texto simples, como quase todos os textos que a gente vem trabalhando no Palavras de Vida Eterna. Como Emmanuel coloca, são textos simples e claros. E o que esse texto nos traz? O aprendizado do perdão. E ele coloca o santo remédio. E aí ele faz uma analogia às doenças do corpo, às enfermidades do corpo, em que nós recorremos aos remédios. Nós recorremos às intervenções, muitas que a gente tem, né? Hoje, quanto mais tecnologia nós temos na saúde, maiores são os recursos que nós temos para aliviar as nossas dores do corpo, as nossas dores orgânicas. A gente está numa plena pandemia, né? A pandemia do Covid-19, e muitos, todos nós já temos amigos, parentes, vizinhos, que se infectaram pelo Covid. E aí precisou de remédio, né? Algumas vezes só remédios prescritos e ministrados em casa, outras vezes foram necessárias internações e outras, pela gravidade do quadro, necessário, inclusive, a internação com intubação numa unidade de tratamento intensivo. O que é isso? É um remédio para um sofrimento deste corpo em função de uma infecção, de estar infectado por um vírus, né? A mesma coisa a gente poderia pensar em todas as outras doenças, o câncer, as quimioterapias, os diabetes com seus regimes, né? Os seus tratamentos, insulina, os hipertensos com os antipertensivos. Então, o texto nos coloca que quando nós somos afligidos por dores nesse corpo, que é o vaso sagrado que abriga o espírito encarnado nessa atual existência, nós recorremos aos remédios. Nós recorremos às intervenções curativas, as intervenções terapêuticas. E nós temos dois caminhos. Ou a gente pode utilizar o remédio, quando de fato esse corpo já está adoecido, como nós também podemos prevenir que as doenças aconteçam. Como no caso, por exemplo, do Covid, que a gente acabou de falar, a gente pode se prevenir, né? E já até virou um mantra para a gente desde março, que é isolamento, uso de máscara, lavagem das mãos, porque a gente vai tentar não ser infectado. Obviamente, a gente não vai precisar do remédio, da internação. A mesma coisa a gente pode pensar no diabetes, né? Se eu não quero ficar diabético, eu posso me cuidar para que isso não aconteça, preventivamente. Eu posso ter uma dieta mais balanceada, atividades físicas, e eu posso, de fato, evitar a doença. Por que nós estamos fazendo essa analogia? Porque o texto traz isso para a gente. O texto nos coloca que quando nós pensamos e quando nós somos, né, quando a gente recebe nessa atual encarnação uma doença física, rapidamente a gente busca o remédio e a intervenção terapêutica mais eficaz. E nós, pela ciência, pela tecnologia, pelos conhecimentos que nós temos hoje, nós somos capazes, inclusive, de prevenir as doenças. O texto coloca, ele faz uma analogia, por quê? Ele faz uma analogia em relação à nossa dificuldade em compreender o sofrimento, os males
que nós carregamos na nossa alma, né, enquanto espíritos, e que nós não conseguimos buscar o remédio tão prontamente quanto a gente faz nas doenças físicas, nas doenças orgânicas. E aí ele coloca o perdão como o remédio santo. O remédio para quê? Para as nossas dores, né? Que são dores que muitas vezes nós carregamos de várias reencarnações, porque nós não conseguimos perdoar, porque nós não conseguimos processar a ofensa que nos foi deferida e a gente não consegue se aliviar dessa dor, que muitas vezes a gente vem adiando, e a gente não consegue de fato, tão prontamente como a gente faria numa doença física, a gente não consegue resolver essas pendências. E aí ele coloca perdão como remédio santo, porque é o perdão que vai aliviar as dores desse espírito, né? Quando a gente remete ao termo perdão, principalmente pautado na doutrina espírita, a gente vai ver que ele é o quê? É uma concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga redimido na ascensão humana. E o texto é muito claro: perdoe hoje, perdoe agora, para que você possa se curar desse mal. Então o perdão, ele vem revertido, né? Ele vem revestido com essa amplitude que é de um remédio santo. Da mesma forma, né? Se a gente for pensar num diabetes descompensado, qual o melhor remédio para um diabético descompensado, né? Como é que a gente vai dosar essa insulina? Essa dieta é o remédio mais eficaz para um diabético descompensado? Qual o remédio mais eficaz para aquele que sofre angustiado, magoado, ofendido? O perdão, né? O perdão, ele é extremamente o que? Libertador. É ele que vai livrar esse espírito, que vai livrar essa pessoa dessas dores que podem ter sido dessa atual existência ou de vidas passadas, né? Como, em função da nossa crença na imortalidade da alma e das reencarnações sucessivas, nós temos débitos e nós temos, né, algumas pendências que a gente vem carregando ao longo de muitas existências. Qual o remédio para esse mal? O perdão. Por isso que o texto é muito claro: o perdão como o remédio santo, né? E aí a gente vai ver que a gente só consegue perdoar quando a gente não se sente ofendido, ou mesmo quando a gente consegue esquecer a ofensa. E aí é muito interessante, porque uma das orações mais, né, faladas no mundo todo, em diversas religiões, é o Pai Nosso. E no próprio Pai Nosso, a gente faz menção a isso. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós rogamos a Deus que perdoe os nossos, porque nós perdoaremos aquele que nos tem ofendido. Será? Né? A gente pede a misericórdia divina, mas nós não conseguimos ser misericordiosos com aquele que nos ofende. E isso nos remete a uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo. Eu não sei se vocês se lembram, mas é aquela palavra, né, que o Senhor, ele perdoou uma grande dívida, né? E aí o que acontece? Ele perdoa uma grande dívida, uma vultuosa dívida, e aí o que acontece com essa pessoa que se torna livre da dívida? Ele acaba indo atrás de um pequeno devedor que o devia pequena quantia e o cobra e não o perdoa a sua dívida. É mais ou menos isso, né? Deus, na sua misericórdia divina, nos perdoa,
grandes dívidas e a gente não consegue perdoar pequeninas coisas do nosso cotidiano, pequenas ofensas, pequenos mal-entendidos que acontecem em família, no trabalho, e a gente não consegue perdoar esses pequenos deslizes. E aí procede a gente pensar nessa parábola, porque é muito semelhante a esse pacto que a gente faz. A gente pede a misericórdia divina no Pai Nosso, a gente pede que nos perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí a gente pede misericórdia e a gente não consegue ter com as mínimas coisas do nosso cotidiano, né? Então essa parábola, ela nos traz um conceito muito importante, que é a misericórdia, né? O que é misericórdia? É quando eu tenho esse sentimento de perdão, indulgência, graça, solidariedade. Eu sou misericordioso com o outro, eu me solidarizo com o outro, eu perdoo o outro, eu entendo a fragilidade do outro. E essa parábola deixa muito claro isso. O Senhor, a qual o indivíduo devia grande quantia, teve misericórdia, entendeu as suas dificuldades, compreendeu as suas limitações e o perdoou a dívida. Ele não conseguiu fazer o mesmo com aquele que devia pouquinha coisa a ele. Ele não conseguiu ser minimamente misericordioso com aquele que lhe devia uma bagatela. E é isso que a gente faz no nosso dia a dia, né? E se eu não consigo perdoar pequenas coisinhas do dia a dia, esses deslizes cotidianos nossos, né? Isso vai gerar mágoas, rancores, adversidades, muitas vezes uma situação, né, que as pessoas elas acabam ficando, né, que a gente fala essas inimizades que acontecem, com uma alimentação de sentimentos ruins, muitas vezes gerando sentimentos de vingança, e que muitas vezes não poderão ser resolvidos nessa atual existência. A incapacidade de olhar o outro com um olhar misericordioso, condescendente, bondoso, faz com que essas aflições se perpetuam por muitas e muitas existências. Então o texto deixa muito claro, só o perdão pode ser esse remédio santo que vai aliviar a dor desse espírito, né? E aí o texto coloca muito claramente para a gente: perdoa hoje, perdoa agora. Nós temos uma existência atual que, da mesma forma que a gente cuida do nosso corpo, que a gente previne doenças, e quando doentes a gente busca auxílio, que a gente consiga também compreender isso do ponto de vista do nosso espírito. Será que eu consigo perdoar? Será que eu consigo ser misericordioso com o outro? E aí a gente vai ter dois caminhos da mesma forma que as doenças físicas. Eu falei inicialmente do Covid, por exemplo. Se eu já estou com Covid, eu vou me tratar. Mas se eu não estou, eu posso prevenir. Aqui é a mesma coisa. Se eu já me senti ofendido, cabe a mim o remédio mais sagrado, o remédio mais eficaz, o perdão. Mas eu posso também fazer um tratamento preventivo. Eu não preciso me sentir ofendido ou deixar-me ofender. Através do quê? Do olhar que eu me coloco frente ao outro. O olhar que eu me coloco frente àquele que, porventura, poderia vir a me ofender. E aí eu vou vigiar e orar, para que eu possa de fato ter pensamentos, palavras e ações que cheguem ao outro de uma forma amorosa, caridosa, afetiva,
para que eu possa prevenir situações de inimizade, situações de ofensa, situações em que eu vou me colocar frente ao outro numa possibilidade de me machucar e de machucá-lo, de me ofender e ofendê-lo, de agredir e agredi-lo, né? Não falo de uma agressão física, agressões verbais. Quando eu não respeito o outro, quando eu lido com o outro de uma forma desrespeitosa. Então eu posso prevenir esse mal e nem precisar do remédio do perdão, porque eu nem vou me sentir ofendido e nem vou ofender. A partir do momento que eu me coloco numa postura fraterna frente à imperfeição do outro, né? E aí a gente vai entender que, como nós estamos no mundo de provas e expiações, nós não temos espíritos altamente evoluídos nessa atual existência, nesse atual planeta. Nós todos estamos aqui numa grande escola. Nós estamos no processo pedagógico de nos melhorar, de evoluir, para que a gente possa, de fato, caminhar no sentido da regeneração. Então, se nós estamos aqui, todos nós somos imperfeitos. E somos imperfeitos, então nós somos passíveis de erros. Somos passíveis de ofender o outro. Somos passíveis de falar determinadas coisas que um outro não vai gostar, de agir de uma forma inadequada. Então, se todos nós somos passíveis de erros, por sermos ainda imperfeitos, como é que eu vou avaliar o erro do outro, né? Como que eu vou me ofender com o erro do outro, sendo que sabidamente eu também erro, sabidamente também eu ofendo, sabidamente eu ainda penso de uma forma negativa em relação a algumas pessoas, né? Então, a misericórdia, ela está principalmente nesse olhar fraterno que eu tenho de benevolência em relação ao outro. Quando eu compreendo que ele erra, mas que eu também erro. Então, se eu compreendo de uma forma caridosa e amorosa, afetiva, o erro do outro, eu não vou me ofender. E se eu não vou me ofender, se eu não vou me sentir ofendido, agredido, insultado, eu nem vou precisar do remédio santo. Eu nem vou precisar perdoar. Porque eu consegui prevenir, da mesma forma que eu previno as dores do corpo, que eu previno as doenças do corpo, né? E nós temos dois caminhos muito tranquilos em relação à ofensa. Ou eu vou ter esse olhar caridoso, amoroso, benevolente, paciente, tolerante, e não vou me ofender. E aí o perdão ele já entra automaticamente. Ou a outra alternativa, se eu de fato me sentir ofendido, e a partir de me sentir ofendido, eu começo a criar uma rede, né? Uma sintonia negativa de vingança, de raiva, de ódio, né? Isso vai me custar muito, por quê? Além de eu poder adoecer mentalmente, né? Muitas vezes a gente pode chegar a ter uma doença psíquica em função dessas questões mal resolvidas que a gente não consegue processar. E aí eu não conseguindo utilizar o remédio santo, que é o perdão, a justiça divina se fará através da lei de causa e efeito, né? Isso não é nada ameaçador e nem nada punitivo. Mas se eu não conseguir perdoar nessa atual existência, se eu não conseguir compreender a situação que me foi imposta pela limitação do outro e pela minha, de alguma forma isso vai ter que ser resolvido. Ou nessa atual existência, ou
em próximas reencarnações, quando de fato a lei de causa e efeito vai se impor e impor uma resolução dessas questões pendentes, né? Então o perdão, ele é muito libertador, porque ele de fato vai libertar esse indivíduo dessas dores que são extremamente importantes e relevantes na nossa existência atual, no nosso cotidiano. Eu trabalho na saúde mental, né? Quem me conhece há muito tempo sabe que eu trabalho na saúde mental há 25 anos. E aí a gente vê o quanto que é difícil, né, para as pessoas entenderem esse sofrimento psíquico, entenderem essas dores, normalmente as pessoas falam, as dores da alma, né? Que são as dores dessa dificuldade, de fato, de viver uma existência com problemas, com dificuldades, com desequilíbrios, né? E aí, facilmente, a gente recorre a um médico clínico para curar doenças clínicas, doenças orgânicas. Mas é muito difícil as pessoas recorrerem a um psiquiatra, a um psicólogo, a um serviço de saúde mental, a um centro espírita ou alguma religiosidade que os ampare nessa dor psíquica, que nos ampare nessa dor desse espírito que não consegue resolver angústias, mágoas, ofensas. E isso vai tomando uma dimensão tão grande na vida da pessoa que invade os seus pensamentos, invade suas palavras e invade o seu cotidiano. Quando nós nos sentimos ofendidos, quando nós nos deixamos ser ofendidos, né? Porque enquanto seres ativos, enquanto sujeitos, nós conseguimos vigiar e orar e evitar que a ofensa do outro, de fato, tenha um impacto negativo para mim. Porque é exatamente aquilo que eu falei, quando eu compreendo que o outro erra, que o outro tem as suas fragilidades, que o outro tem a sua imperfeição, eu não vou me ofender. Eu vou perdoá-lo antes mesmo que isso vire uma grande ofensa para mim. Então, quando o texto nos coloca, né, e ele é claro que ele coloca para a gente, mas no finalzinho dele, ele coloca aqui, ó, recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto ainda desajustados, trazeis também as nossas. Peculiares. Cada um de nós, enquanto espírito em evolução, está num nível evolutivo. Nós estamos juntos no plano, né? Nós estamos juntos aqui em provas e expiações, mas cada um no nível. E eu preciso ser condescendente com esse outro que está junto comigo nessa atual encarnação. Que seja familiar, que sejam amigos do trabalho, que sejam amigos da comunidade, que sejam amigos da casa espírita, para que eu, entendendo as suas fraquezas e suas imperfeições, eu consigo entender que ele também erra e que eu não vou me ofender com os erros dele. E aí Jesus fala seguidamente no texto: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Quanto de nós, por ignorância, né? Acho que todos nós, muitas vezes por ignorância, erramos. Perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós ainda estamos em evolução e muitas vezes a gente erra. Erra por ignorância, erra às vezes de fato por uma maldade que a gente ainda não conseguiu, né, processar. Erramos por inveja, erramos por egoísmo. Ofendemos o outro para que eu possa me sentir um pouco melhor que ele, no nível melhor que ele.
quando eu rebaixo o outro, né? E aí essas situações em que eu me coloco frente ao outro é que vai fazer com que as ofensas aconteçam, que eu me sinta ofendido ou que eu ofenda alguém. E quando acontecem as ofensas, acontecem o quê? As doenças. Não as doenças do corpo, como o texto nos coloca. As doenças do corpo, sabidamente nós já temos o remédio e buscamos rapidamente. Mas esses males causados pelas ofensas, pelas dificuldades de convivência, né? Por essa arbitrariedade que muitas vezes acontece conosco em relação aos outros. E muitas vezes isso acaba gerando conflitos entre esses espíritos, como eu falei, que vão se propagar ao longo de muitas e muitas existências. Então, quando o Evangelho coloca para a gente, orai e vigiai, é de fato que a gente consiga, pela oração, pedir à espiritualidade amiga que nos conduza diariamente no nosso cotidiano, no sentido de vigiar as nossas ações. Não só no sentido de não ofender alguém, mas que a gente tenha esse olhar compassivo, caridoso, bondoso, para com o outro que tenta me ofender. Tenta, porque ele não vai conseguir, visto que pela minha misericórdia eu consigo compreender a sua fraqueza, eu consigo compreender a sua dificuldade. Então, quando de fato a gente ora, perdoe os nossos pecados, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, que a gente de fato consiga rogar perdão, mas que a gente possa de fato também ser misericordioso e condescendente com aquele que, né, nos ofende aí nesse cotidiano. E aí o texto coloca muito claro para a gente: perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. E essa palavra é uma palavra interessante, incondicionalmente. Porque a gente fala que amor, né, de mãe, por exemplo, é um amor incondicional. Então, quando eu falo de um perdão incondicional, eu não estou colocando que eu vou te perdoar se você me pagar a dívida. Eu vou te perdoar se você também me pedir perdão. Eu vou te perdoar se, né, tem sempre um se na história. Eu te perdoo se, né? Quando a gente fala, e o texto nos coloca isso, um perdão hoje, amanhã, incondicional, eu estou colocando de uma situação que eu não vou impor condições para esse perdão. Eu simplesmente vou perdoar. E vou perdoar porque eu vou compreender, por um olhar bondoso, caridoso, benevolente, que o outro erra, como eu também erro, né? Então, o texto, ele é um texto simples, mas é um texto que nos traz, né, extremo aprendizado, né, que é uma das coisas mais difíceis que a gente tem, de fato, de assimilar para o nosso cotidiano, é a nossa capacidade de não se ofender, de não deixar que o outro nos ofenda. Não por ser superior a ele, mas porque eu, vigiando e orando, eu me coloco numa postura de amor e de caridade. Quando a gente volta na parábola do credor, né, do credor incompassivo, o texto nos coloca que o perdão, ele vem de um Senhor, né, portador de sentimentos muito nobres. Ele entendeu que o outro não podia pagá-lo e misericordiamente perdoou a sua dívida. Então, quando a gente fala desse olhar caridoso, desse olhar benevolente, nós estamos falando de atributos comuns de espíritos que já compreenderam isso. Não espíritos superiores, né? Mas espíritos que já compreenderam que a prevenção, ela é extremamente importante, né?
Espíritos que já entenderam que o olhar compassivo, o olhar amoroso, a conduta amorosa, ela é um preventivo para esses males, porque eu não vou me deixar ofender, né? E aí a gente vai em Mateus, e Mateus fala: tudo que vós quereis que os homens os façam, fazei-lo também vós, porque essa lei e os profetas. Então é a máxima, né? Fazei ao outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. Então, se você quer que te perdoem, né? Que você se coloque nesse lugar de ser perdoado sempre, que a gente consiga fazer o mesmo com o outro, perdoar, né? Que a gente consiga viver essa caridade, esse amor, para que a gente possa de fato viver, né? E aí quando a gente coloca também em Mateus, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, que é o do Evangelho, né? Que eu coloquei para vocês, que a gente falou agora. Então o perdão, ele se reveste de grande poder moral, porque se fundamenta na lei do amor e da caridade. Assim, se pretendemos banir os males do mundo, cultivemos o amor, que compadece no serviço que constrói para a felicidade de todos, né? Então, o que a gente traz, né? O que o texto nos traz? Como a grande maioria dos textos do livro é um texto simples, como eu falei anteriormente, e ele nos coloca numa situação, como sempre, de aprendizes. Nós ainda não conseguimos perdoar incondicionalmente. Esse perdão, paralelo a esse amor incondicional, hoje, amanhã e sempre, ele ainda nos é muito difícil. Mas se a gente conseguir orar e vigiar, e tentar o máximo possível no nosso cotidiano, prevenir as situações em que nos levariam a sermos ofendidos, já é um grande caminho, né? Que a gente consiga aprender com a ciência, com as doenças do corpo, que a gente consiga aprender com as prevenções que a gente faz, como eu falei com vocês, do Covid, do diabetes, da hipertensão. A gente faz tantos processos preventivos para cuidar do nosso corpo, que a gente também faça processos preventivos para cuidar, para que a gente, enquanto espírito em evolução, que a gente de fato consiga não adoecer pelas mágoas, pelas angústias, pelos rancores, advindos desse lugar que a gente se coloca enquanto ofendidos. Porque se eu não me ofender, eu não vou precisar perdoar. O perdão, como o texto nos coloca, é o santo remédio. Mas se a gente conseguir nem se ofender, seria um grande caminho para que a gente de fato pudesse ter esse aprendizado do perdão incondicional. E se caso eu adoeça, se caso de fato a ofensa se processe e eu comece a viver esse momento de ofendido, de rancoroso, amargurado, e comece a alimentar aí com raiva, vingança, que eu consiga de fato usar o remédio santo que é o perdão. Só o perdão vai aliviar a dor do ofendido. Só o perdão vai aliviar essa relação tão difícil que fica entre duas pessoas que se ofenderam. E enquanto espíritos em evolução, nós estamos no processo pedagógico, no processo de aprendizado. Que a gente de fato assuma essa lição, que a gente assuma uma lição, né, diária de prevenir essas ofensas. Que eu não me sinta ofendido e que eu não ofenda o outro. Que eu faça essa compreensão diária, que estamos juntos no processo evolutivo. Que tanto eu quanto o outro erramos. Que quanto eu e o outro, muitas vezes sem querer ofendemos, machucamos,
fazemos interpretações errôneas da realidade, mas que com um olhar condescendente, caridoso, amoroso, afetivo, a gente consiga entender essas relações tão difíceis e não me sentir ofendido e nem ofender. Eu acho que essa é o aprendizado máximo dessa lição e que a gente faça esse exercício diário. E caso nos adoeçamos, que a gente consiga de fato perdoar incondicionalmente, para que a gente possa resolver aqui, agora, nessa existência, pendências, para que a gente de fato possa ter uma outra encarnação mais libertadora, né, dessas amarras que essas ofensas, que esses problemas nos trazem. Que Jesus nos ilumine, que a espiritualidade nos ajude no entendimento da doutrina e que a gente consiga ficar firme no propósito da evolução. Obrigada.